Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? O tema de hoje é golpe da maioridade, que aconteceu em 1840. Esse golpe da maioridade marca o fim do período regencial e início do Segundo Império Brasileiro, ou Segundo Reinado. Esse golpe da maioridade, ele acontece em meio a revoltas, manifestações populares, onde o menino se torna imperador do Brasil. Então vamos começar? Primeiro vamos nos situar. Como chegamos a esse ponto do golpe da maioridade? Bom, após a independência do Brasil, Dom Pedro I se torna imperador do Brasil. Porém, durante o governo de Dom Pedro I, ele se posicionou de forma centralizadora e autoritária, além de também, por não ter uma prática administrativa, o Brasil se desenvolveu aqui no Brasil uma crise econômica muito grande, principalmente depois da Guerra da Cisplatina, onde o Brasil perde esta guerra. Então, o governo de Dom Pedro I não era bem visto. Vários grupos começaram a se posicionar para o fim da monarquia brasileira. É o caso da população, que estava sendo afetada pelos altos impostos, dos fazendeiros, dos políticos, dos fazendeiros que queriam uma participação maior política e principalmente também um apoio maior do Estado em suas regiões, os políticos, os militares, principalmente depois da derrota na Guerra da Cisplatina, ou seja, e a igreja também, esqueci de falar isso. Grupos estavam se organizando contra o governo de Dom Pedro I e estava na cara que mais cedo ou mais tarde a monarquia, junto com Dom Pedro I, iria acabar. Dom Pedro I, muito inteligentemente, ele se organiza, traz para o seu lado alguns políticos e faz um acordo para abdicar do trono, que aconteceu no dia 7 de abril de 1831, mas essa abdicação não aconteceu simples. Essa abdicação tinha um acordo político com os partidos naquele período. Qual era esse acordo? Que ele abdicaria do trono em prol do seu filho, que era Pedro de Alcântara. A questão é que Pedro de Alcântara, ele só tinha 5 anos e, de acordo com a Constituição daquele período, ele não poderia assumir o trono, porque a Constituição de 1824, criada por Dom Pedro I, indica que ele só poderia reinar com 21. E aí vem a posição daqueles políticos que se aliaram com Dom Pedro I. Esses políticos começaram a administrar o Brasil em nome de Dom Pedro, no caso Pedro de Alcântara, de 5 anos. Esse grupo de políticos que começaram a administrar o Brasil eram chamados de regentes. Por isso que esse período entre o primeiro e o segundo império é chamado de período regencial. Ou seja, grupos de pessoas começam a administrar o país em nome de Pedro Alcântara, enquanto ele está em processo de maioridade. Mas o que estava acontecendo no Brasil? Como os regentes continuaram o mesmo sistema do primeiro império, ou seja, começou a desenvolver no país regiões com muita crise econômica e sem muito apoio da coroa, estourou em algumas regiões do Brasil revoltas
como por exemplo a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada no Piauí, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês em Salvador e uma das maiores que foi a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então, o país todo estava começando a se movimentar contra os regentes e contra o futuro rei do Brasil, imperador do Brasil, Pedro de Alcântara. Temendo a multiplicação dessas revoltas, os regentes então se organizaram e anteciparam a maioridade de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, esse golpe ele até recebe um outro nome, é chamado também de Declaração da Maioridade. Com essa declaração da maioridade, o golpe da maioridade, Dom Pedro II garante o seu reinado, né? Se tornando o imperador. Só lembrando que esse golpe da maioridade, Dom Pedro II, ele só tinha 14 anos. Isso aconteceu em 1840. Oficialmente, a chamada Declaração de Maioridade, né, foi a estratégia do Partido Liberal para dar fim ao período regencial, que aconteceu entre 1831 a 1840, em que o Brasil passou a ser governado por regentes após a abdicação de Dom Pedro I, como imperador do Brasil. Esse golpe aconteceu em 23 de julho de 1840. Esse golpe, onde Pedro de Alcântara ele é considerado adulto e assim poderia assumir o trono brasileiro, dá fim ao período regencial e início do Segundo Império. Uma curiosidade: Pedro de Alcântara, o nome dele é bem extenso. Eu vou ler para vocês os nomes de Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. O nome dele completo é Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Isso aqui é um nome. Com a declaração de maioridade de Pedro de Alcântara, que agora assume o título de Dom Pedro II, se inicia o Segundo Império. Aí você pode até ficar encafifado. Se ele não tinha idade para governar com 5 anos, com 14 anos, ele teria essa experiência? Bom, pelo que nós observamos, e nós iremos discutir na próxima aula, quando nós falaremos sobre o Segundo Império, saem os regentes, entram ministros. Esses ministros, os antigos regentes, continuam a administrar o Brasil, só que agora a administração direta não será dele, só com autorização e assinatura de Dom Pedro II com 14 anos. Mas na prática, os regentes, no caso, os ministros, continuaram a governar o Brasil em nome de Dom Pedro II. Ok? Lembrando novamente que o golpe da maioridade dá fim aí eu trouxe até uma imagem. Com a coroação de Dom Pedro II, tem fim o período regencial e inicia o Segundo Império. Só lembrando que o primeiro reinado ele foi de 1822 a 1831, a regência foi de 1831 a 1840, e o Segundo Império ele foi o último, ok? O último período monárquico brasileiro. Nós iremos
conversar sobre o Segundo Império na próxima aula. Bom, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. A primeira, se você tiver alguma dúvida sobre alguma informação que eu dei, ou se eu dei alguma informação errada, então entre em contato comigo pelo WhatsApp ou por outras formas de comunicação. Eu estarei aqui para tirar suas dúvidas ou me corrigir. Faça pesquisas em outros livros para enriquecer seu conhecimento sobre esse período. E no mais, até a próxima. Tchau, povo!